Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Agora é que a Libertadores da América pega fogo. Os homens foram separados dos meninos. Metade ficou para trás, agora a outra metade, os 16 melhores clubes do continente no ano de 2025 prosseguem na Libertadores da América, as oitavas de final, cujo sorteio já será na segunda-feira, no dia 2, e é claro que você vai acompanhar aqui no Dois Toques, também no GG. Bom, gente, ontem o último classificado foi definido, o Fortaleza, que estava brigando com o Atlético Bucaramanga da Colômbia. Bucaramanga perdeu para o Colo-Colo, nem a sua parte fez. Se o Bucaramanga tivesse vencido o Colo-Colo, ele passaria na segunda colocação, tendo em vista que o Fortaleza perdeu com um golaço do Maravilha Martínez para o Racing 1-0. O ajeitadinho, arrumadinho, bom time do Racing venceu por 1-0 e passou sobrando aí na primeira colocação do grupo do Fortaleza. Bom, como ficam os cruzamentos? Você já sabe, a Libertadores da América funciona de tal forma que os primeiros colocados enfrentam os segundos colocados no método sorteio. E o primeiro colocado decide em casa, tá? Nas oitavas de final. O primeiro colocado decide em casa. A LDU, por exemplo, que passou ali como primeira colocada do grupo do Flamengo, ela decide em casa, mesmo que enfrente o Botafogo, por exemplo, que foi o melhor segundo colocado. Dentre os segundos colocados, o Botafogo foi o que fez mais pontos, 12 pontos. A LDU fez 11 pontos, mas foi primeira. Então, mesmo que LDU e Botafogo se enfrentem nas oitavas de final, a LDU decide na altitude e o Botafogo decide fora. O Botafogo fez a sexta melhor campanha. Então, no decorrer da competição, se o Botafogo passa, por exemplo, desse confronto contra a LDU, e o Botafogo, nas quartas de final, pega uma equipe que está abaixo dele, né, na classificação geral, o Botafogo decide em casa. Então, a probabilidade do Botafogo decidir em casa, dependendo do entroncamento, né, é até grande, tendo em vista ter feito a sexta melhor campanha entre os 16 classificados para as oitavas de final da Libertadores da América. Bom, os segundos colocados brasileiros, né? Aqui a gente fala dos brasileiros. Botafogo, Flamengo e Fortaleza. Então essas equipes, até começar o sorteio, elas têm ali uma chance de pegar equipes brasileiras, né? Das 8 equipes que passaram em primeiro, 3 são brasileiras. São Paulo, Palmeiras e Inter. Então, no começo do sorteio, a chance não é nem de 50%. Né? É 3 em 8. Então, uma chance inferior a 50% de você enfrentar uma equipe brasileira. A partir do momento em que uma delas não é sorteada, a chance aumenta. Né? Então, eu acho que para o Fortaleza seria mais interessante fugir de um confronto contra o Palmeiras, contra o Inter, contra o São Paulo. Contra o São Paulo nem tanto, né? Porque o Fortaleza é um dos carrascos aí, até do Palmeiras. Se for pegar no histórico do Abel Ferreira, o Fortaleza é um dos times que mais bateu no Palmeiras nos últimos anos. Mas em termos de classificação, Palmeiras e Fortaleza já jogaram mata-mata e deu Palmeiras, tá? Então, para o Fortaleza, o ideal seria pegar uma equipe mais frágil. Talvez um Estudiantes, talvez um Vélez, a LDU, que é a mais fraca dos primeiros colocados, disparada. O time da LDU é horroroso, mas tem altitude. Você tem sempre que pensar em Quito, que é diferente. Não é normal o futebol ser jogado lá em Quito, não é em condições normais. Então tem essa questão, mas tecnicamente o time da LDU é muito ruim, é muito ruim. Então, para o Fortaleza, talvez fosse o confronto mais equilibrado, porque o Fortaleza passa uma condição, ele não é o pior segundo colocado, não. É disparado aí o Cerro Porteño. Mas o Fortaleza está numa decadente. No Campeonato Brasileiro ele não está bem, a Copa do Brasil ele foi eliminado por uma equipe de terceira divisão,
e na Libertadores ele passa de fase muito mais graças ao que aconteceu lá no Chile, né? A punição ao Colo-Colo, do que pelas suas próprias forças. A verdade é essa. O Colo-Colo seria o grande rival do Fortaleza, por mais que mas o Fortaleza goleou 4-0, mas aquele jogo em Santiago ter acabado com 20 minutos, né, condiciona muito também essa classificação do Fortaleza. O Fortaleza, por exemplo, não venceu o Atlético Bucaramanga em nenhuma ocasião. Então o Fortaleza não está bem. Não é um bom momento da equipe do Lion. Então seria interessante você pegar uma equipe que, tipo, pegar um Palmeiras é muito ruim para o Fortaleza. Pegar um River Plate é muito ruim para o Fortaleza nesse momento. Agora, pegar um Inter, acho ruim também. Talvez brasileiro só se for o São Paulo, que eu acho que dos primeiros colocados é o brasileiro mais frágil, né? Não que seja fraco, mas comparando com Palmeiras e Inter, eu vejo o São Paulo abaixo, tá? Para Flamengo e Botafogo, aí eu acho que tanto faz. Eu acho que tanto faz. Para o Botafogo, fica a lição de 2024. Não dá para escolher adversário. Às vezes é até melhor você pegar um adversário muito forte logo no início, porque você, se passar, passa gigante. A gente viu como o Botafogo passou para pegar o São Paulo e o São Paulo passou vencendo o Nacional de Montevidéu. O jogo foi duro, o jogo foi parelho, mas o Botafogo foi bem melhor do que o São Paulo nos dois jogos. Não matou o jogo no Newton Santos porque abusou de perder gol. Mas o Botafogo foi melhor. O Botafogo tinha um goleiro melhor, o Botafogo tinha um time melhor, um elenco melhor, mereceu, passou, mesmo que no sufoco. Então, você pegar uma equipe também do mesmo nível que a sua, é bom que você chega grandão nas quartas. Quando você pega um time muito inferior, você chega nas quartas sem aquele costume. O Botafogo está acostumado porque passou maus bocados na fase de grupos, né? Então acho que chega grande até nas oitavas. Não dá para o Botafogo escolher adversário. Eu acho que todos os adversários que passaram em primeiro colocado é que estão olhando para não pegar o Botafogo. O Botafogo não é só o melhor de todos esses segundos colocados em números, porque se você observar os pontos do Botafogo, é melhor do que todos os outros. Então é claro que os primeiros colocados vão querer evitar o Botafogo, pela questão matemática, número, mas também pela questão anímica, também pela questão de ser o atual campeão, também pela questão de ter muitos reforços. É possível que o Botafogo tenha aí pelo menos 4 reforços de qualidade para essa segunda parte da janela. Então todos querem evitar o Botafogo. O Palmeiras, o São Paulo e o Inter não querem enfrentar o Botafogo. Não tem esse papo de, tá engasgado. Não, você quer pegar o Cerro Porteño. Você quer avançar. Você quer chegar nas quartas. Agora, os segundos colocados, eles olham para os primeiros meio que, o que vier veio, né? Porque todos são fortes. Dos segundos colocados, você tem um monte aí fraco, né? Cerro Porteño, que vai ser, todo mundo solta fogos quando pega o Cerro Porteño. É muito fraco. Passou com 7 pontos. Muito fraco. Não vou dizer o Fortaleza, mas o Fortaleza está numa fase ruim, né? Talvez o time que passou em primeiro olhe para o Fortaleza e vê, bom, hein? Os caras estão mal no Campeonato Nacional, foram eliminados na Copa do Brasil. Então, para quem está olhando, vê como uma boa, né? Mas eu acho que tem outros clubes que passaram em segundo que são muito frágeis. Peñarol já acho forte. Peñarol é muito forte. Se você olhar para o grupo do River Plate, o Universitário do Peru, é um confronto bom para Palmeiras, para São Paulo e para Internacional. Então eu vejo uma boa possibilidade aí de passar de fase, né? Para os brasileiros do primeiro do lugar, evitar Botafogo e Flamengo, acho que está de bom tamanho, né? O que se quer é passar de fase. Para quem está em segundo, meio que tanto faz. Agora, em termos técnicos, para Botafogo, Flamengo e Fortaleza, o que seria melhor? Falei do Fortaleza, falar aqui do Botafogo e do Flamengo. Por mais que o Flamengo não tenha passado de fase recebendo palmas dos seus torcedores e o louvor da mídia, como foi o Botafogo, o Flamengo passou recebendo muitas críticas, né? É o Flamengo. É o elenco do Flamengo. Tem os jogadores do Flamengo. Ainda assim, é o elenco mais caro do Brasil. Ainda assim, é o grande elenco da Libertadores. Por mais que já há 3 anos a Libertadores do Flamengo não seja, há 3 edições seguidas aí que não são legais, né? Não passa em primeiro, é sufoco para passar de fase, acaba caindo ou nas oitavas ou nas quartas. Então, para o Flamengo e para o Botafogo, em termos técnicos,
eu olho para essa LDU com bons olhos. Essa LDU é diferente da LDU dos anos anteriores. É uma LDU que não tem um jogador sequer que seja uma reserva técnica. Não tem um jogador sequer. A ganhou de 3-0 do Córdoba. Gente, o time de Central Córdoba é horroroso. O torcedor do Flamengo até agora não aceita o Flamengo não ter vencido um jogo sequer desse time. Não aceita. A LDU é a pior LDU dos últimos anos. Talvez dos últimos 10 anos essa seja a pior LDU que eu já vi jogar. Então, para o Flamengo e para o Botafogo, tem a altitude. Cara, mas é para sapecar aqui o primeiro jogo. Aí eles vão estar fechadinhos, tal. Ok, mas em termos técnicos, é ainda a equipe mais acessível. O Botafogo, por exemplo, enfrentou a LDU nos últimos 2 anos. Tá? Enfrentou em 2023, na Copa Sul-Americana, segurou o 0-0 lá. E em 2024, perdeu de 1-0 lá, ou seja, um placar totalmente irreversível no Brasil. A altitude gera efeitos? Sim, mas os brasileiros estão cada vez mais preparados para enfrentar esses efeitos, e inclusive têm vencido partidas na altitude. O Flamengo esse ano pegou a LDU na fase de grupos. Foi 0-0. No Maracanã, venceu de 2-0, não fazendo nem esforço. O Flamengo não precisou fazer nem esforço para vencer a LDU. Então eu vejo a LDU como uma boa possibilidade para Fortaleza, Botafogo e Flamengo. Agora, tirando a altitude, que é chato, vamos lá, nível do mar. Estudiantes de La Plata passou em primeiro do grupo, com a mesma pontuação do Botafogo, mas equipe frágil tecnicamente. Deu trabalho para o Botafogo, um pênalti inexistente e depois a situação contextual do jogo. Mas o time do Estudiantes, para mim, mais fraco até do que o Vélez. Mais fraco até do que o Vélez. Então vejo como uma boa possibilidade também, nível do mar, pegar o Estudiantes de La Plata para Botafogo e para Flamengo. Para Fortaleza, já acho que a camisa pesa, o estádio pesa, então Fortaleza não está num bom momento. Bom, Vélez Sarsfield também vejo como uma boa porta de entrada para as quartas de final para Botafogo e para Flamengo. É um time que já vai perder aí uma joia, perdeu em relação ao Campeonato Argentino do ano passado, foi campeão, perdeu jogadores, tecnicamente sobrou no grupo, mas perdeu para Santo Antônio Bulu, sofreu aí contra o Peñarol, tudo bem que é o Peñarol, mas não sobrou, como o Racing sobrou, por exemplo, não sobrou, né? Então eu vejo o Vélez, ainda mais perdendo o Álvaro Montoro, outros jogadores, eu vejo o Vélez com uma boa porta de entrada para Flamengo e para Botafogo. De resto, a gente tem River e Racing, tirando os brasileiros, né? River e Racing. O Racing é o mais forte de todos eles. É o atual campeão da Sul-Americana, foi campeão da Recopa em cima do Botafogo. O Racing é o melhor dos times argentinos. É o time com mais garra, é o time que tem mais sinergia com a torcida, só que também vai perder aí um grande jogador. Já vai perder um grande jogador nessa janela. Nas oitavas já não vai ter Martirena, por exemplo. No ano passado já perdeu atletas importantes e pode até perder Maravilha Martínez. Então a gente não sabe que Racing chega para as oitavas de final. Mas ainda assim eu acho o time mais bem comandado, gosto do trabalho do Costas, né? E o River Plate, que é sempre o River. Sempre ruim enfrentar o River no Monumental, né? Então tem a camisa, tem a tradição, tem a história e tem a qualidade. O River sobrou no grupo dele. Empatou o último jogo contra o Universitário do Peru, lá no Monumental, mas sobrou no grupo. Né? Sobrou no grupo. Então, para clubes brasileiros enfrentar River e Racing, não acho uma boa. Não acho uma boa. Enfrentar times brasileiros nunca é uma boa, porque são parelhos. Mas tem a questão da arbitragem. Eu acho que nos confrontos entre brasileiros, a arbitragem Conmebol não fica direcionada. A minha opinião, quando há argentinos contra brasileiros, a Conmebol, a arbitragem é direcionada. Se tiver um lance duvidoso pró-argentino, pró-uruguaio, ela vai dar. Pró-brasileiro, não vai dar. Isso faz parte. Deixa bater, a catimba dos times sul-americanos contra brasileiros, eles dão 3 minutos de acréscimo. Se é ao contrário, dá 12, dá 10. Então tem uma questão de arbitragem aí que não influencia quando o confronto é entre brasileiros.
mas também tem a questão técnica, que confronto entre brasileiros é sempre equilibrado. São Paulo e Flamengo, equilíbrio. Botafogo e São Paulo, equilíbrio. Inter e Fortaleza, por mais que o Inter esteja no momento melhor, é um equilíbrio. Tá? Então, talvez, tecnicamente, LDU, Vélez e Estudiantes sejam as melhores pedidas para os segundos colocados. Para os primeiros, no caso aí Palmeiras, São Paulo e Inter, tirando Flamengo e Botafogo e Peñarol, né, que está melhor do que no ano passado, esse time do Peñarol é melhor do que o time do Peñarol do ano passado. Tirando esses três, é classificação, não vou dizer certa, mas bem encaminhada, tá? Bem encaminhada. Mesmo Fortaleza não vive um bom momento, mas todas as outras equipes são muito mais frágeis do que Inter, São Paulo e Palmeiras. Né? Vamos lá. Libertad, total porta de entrada. Cerro Porteño, total porta de entrada. Nacional de Medellín, talvez o mais chato desses times, tá? Mas está um nível abaixo de Flamengo, Botafogo e Peñarol. Tá? Mas é um time chato, é um time copeiro, é um time que tem ótimos jogadores, mas que podem sair nessa janela. Né? Caso do Rinestrosa, caso do Riveiros, são jogadores muito bons, mas que podem sair nessa janela de transferência. De resto, gente, muito acessível. Então, acho que essa edição da Libertadores, os argentinos estão mais fortes do que no ano passado. Eu vejo Racing e River com boas possibilidades, se não enfrentarem os brasileiros, que aí fica parelho, né? Mas vejo Racing e River, principalmente o Racing, como uma equipe com possibilidade de chegar longe na Libertadores da América. Estudiantes e Vélez depende do cruzamento. Fico por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.